Paz seja convosco. Nós queremos, nesta oportunidade, trazer uma palavra a todos os irmãos, amigos que participam do grupo Igreja Virtual. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Este foi o versículo escolhido nesta oportunidade para nós trazermos uma meditação acerca das Sagradas Escrituras. Um dos primeiros ensinamentos registrado por Mateus, dados por Jesus, no conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus ensina os seus discípulos acerca das beatitudes, ou em uma linguagem mais simples, acerca das bem-aventuranças. São vários versículos, como o tempo é precioso e curto, não conseguimos falar todos eles, então escolhi somente este para nós meditarmos. O versículo 8 do capítulo 5 do livro do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração é o centro do ser humano, é o centro da pessoa. A Bíblia também nos fala desta verdade. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia nos diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O povo na atualidade considera que o cérebro é o centro diretor de toda atividade humana. As Sagradas Escrituras, porém, dizem que o coração é esse centro, porque dele procede todas as saídas da vida. Jesus também falou isso quando estava ensinando os seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos que eles deveriam ter o coração limpo, porque do coração do homem é que procede todo tipo de maldade. O coração é o centro do intelecto. O coração também é o centro das emoções. E o coração é o centro da vontade humana. Então é do coração que nós temos a administração de todas as nossas atividades, que vão se externar, porém elas são produzidas internamente no nosso coração, que é o nosso eu interior, ou o ser humano interior. Então Jesus fala que os limpos de coração, ou seja, os que têm essa administração das suas atividades de forma pura, reta, íntegra, perfeita, verão a Deus. Interessante que ninguém nunca, jamais viu a Deus. Deus, quando se manifestou aos nossos antepassados, que eles registraram nas Sagradas Escrituras, Deus sempre se manifestou através de um elemento natural, como, por exemplo, luz, fogo, água, nuvem. Deus sempre usou um elemento, até mesmo som, sonido, barulho. Deus sempre usou um som, fumaça também, enfim, vários elementos Deus usou para manifestar-se. Por exemplo, a Moisés, quando Deus se manifestou para falar com Moisés, Deus se manifestou no fogo, um fogo que ardia na sarça, que era uma planta que tinha lá no próximo ao Monte Horebe, Sinai, ou Sinai, que pode ser chamado de Horebe ou Sinai, onde Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro. Deus aparece a ele, então, pela manifestação de fogo. Então nunca ninguém viu a Deus. O próprio Jesus, nosso mestre, quando estava ensinando seus discípulos na terra, ele disse que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, esse viu o Pai, esse conhece o Pai, esse conheceu a Deus e esse o fez revelar, ou seja,
fez conhecido entre nós Deus. Certa ocasião, está registrado no livro de João, no capítulo 14, Jesus disse aos discípulos que eles conheciam o Pai, que eles também conheciam o caminho para Deus. Aí um dos seus discípulos, chamado Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus respondeu e disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Ou seja, Deus estava manifestado em Cristo, estava manifestado em Jesus. Então, quem vê Ele... Bom, nesse sentido, Deus se manifesta em Cristo. Agora, Deus, a divindade, o Pai, nunca ninguém contemplou, viu Ele. Só Jesus que viu e nos fez conhecer, porque toda a vontade de Jesus, a palavra dele, simbolizava a vontade do Pai. Então agora ele nos fala que para ver a Deus, precisa ter coração limpo. Mas quem são os limpos de coração? Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. Essa graça de Deus foi manifestada em Cristo, que é o amor imerecido. Nós não merecíamos esse amor, mas Deus nos amou em Cristo e nos deu o seu Filho. Quando Cristo morre na cruz, crucificado, derrama seu sangue, estava simbolizando o amor de Deus, a redenção para conosco. Então, mediante essa graça de Deus, nós somos libertos do poder do pecado. O poder do pecado nos escraviza, traz ao ser humano angústia, sofrimento, dor, todas as atrocidades que nós vemos, corrupção do gênero humano, falsidade, imoralidade, enfim, tudo que nós vemos hoje é a degradação da raça humana, espiritualmente falando, longe de Deus, afastada de Deus, imensa nas negras trevas, no afastamento completo de Deus. O pecado coloca o homem nesse estado. Mas agora, quem é liberto dessa prisão do pecado, mediante a graça de Deus, se torna limpo de coração. Então, os limpos de coração são purificados por Deus. E a partir de então, eles se esforçam para agradar e glorificar a Deus, e também serem parecidos com Ele. Os limpos de coração procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem. Qual é a atitude interior que Deus tem? Porque Deus é pessoa. E as Escrituras nos revelam que Deus tem atitude interior. Qual é? Amor à justiça e ódio ao mal. Deus ama a justiça e Ele odeia o mal. Ele repulsa o mal. Ele resiste o mal. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz o texto se referindo a Jesus: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Jesus, em toda a sua vida, ele amou a justiça. A nós, então, não basta somente amarmos a justiça, mas também devemos aborrecer o mal. Não podemos aceitar o mal, não podemos coadunar com este mal. E esse fato nós vemos claramente na devoção de Jesus à justiça e na sua aversão à iniquidade. Tanto durante toda a sua vida, durante o seu ministério de 3 anos e 6 meses e até mesmo na sua morte, onde ele amava aqueles que lhe feriam e rogava ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O coração dos limpos de coração, que inclui a nossa mente, a nossa vontade e as emoções também, está em harmonia com o coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, como Deus se agrada àquele que realmente o ama, que tem fé nele e que não age com hipocrisia. Somente aqueles que tiverem o coração limpo verão a Deus, disse Jesus.
somente. E hoje, meus amados, o que significa ver a Deus? Ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença, ter comunhão com Ele, ser visto por Deus todo dia. Essa comunhão, esse ser filho de Deus, esse filho por adoção e habitar constantemente na sua presença, é hoje, agora, neste momento e também no seu reino futuro. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz: aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quais todas as coisas? A Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá nem morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Esta é a mensagem reflexiva nesta noite. Viva com o coração limpo, para você poder ver a Deus. Estar com o coração limpo, viver com o coração limpo, significa ser filho de Deus, mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Isto é viver na presença de Deus, isso é habitar na presença de Deus, isso é ter comunhão com Deus, não só agora, nesta vida, como também na vida futura. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.